Saindo agora. Pose tá sendo levado, ó, junto com outros. O Pose tá entrando agora. Caralho, o Pose aí. Ó, moleque. Gente, ele tá sendo levado com outros criminosos para Benfica, para o sistema prisional. Qual foi, PZ? É o PZ, pô! É a tropa do PZ, pô! Tropa do PZ, pô! Tropa do PZ, pô! Pose acaba de entrar no camburão da polícia, ele tá sendo levado. Que é super gente boa. Levaram preso ali o nosso querido Pose do Rodo, mas me parece que assim, houve um trabalho, houve uma articulação bem feita de muita gente boa na polícia do Rio de Janeiro, né, mostrando esses vídeos recentes que a gente até tava reagindo, né, ao Pose do Rodo. Reagimos né, há 2 dias. Anteontem, né, dele lá no show, as metralhadoras, ele mostrando o poderio do Comando Vermelho. Segura! Eu acho que ele só lembra do refrão. Eu acho que vocês não lembram da música toda. Tá mais ou menos assim, ó. Os dentes é puta tá pegando. Faz a terra. Dente bela sou. Faz a relíquia. Vem parado, mano. Faz o nosso porra. Tropa do general. Tropa do general. E aí a polícia foi lá e meteu ele em cana, né? E aí o bombeiro Rafa me mandou, né? E aí eu falei, poxa, gente, eu já vinha comentando que nos últimos 7 dias coisas estranhas estão acontecendo. O Cunhanha, o Zé Bunda do Zema, que é um Zé Bunda, que como governador foi porra nenhuma em termos de segurança pública, mais um governador genérico do Brasil, agora ele adotou um discurso um pouco similar ao nosso, não muito, e foi inclusive pelo Salvador, tá bom. Okay? Outro governador que é o Helder Barbalho, né, que faz parte de uma facção criminosa conhecida como Família Barbalho, ele agora diz que quer decretar guerra às facções do Rio de Janeiro, né? E acho muito engraçado porque sobre o Pará, que ele poderia controlar o trabalho das facções, ou menos diminuir, fazer um trabalho sério, não tem nada, tem porra nenhuma. Tem a roubalheira, no caso da COP 30 lá, que tá uma piada lá em Belém do Pará. Beleza. Aí o Caiado, esse pelo menos apresenta alguns resultados bons em termos de segurança, tá? Mas tá lá no PEPUNI, que é um partido inútil nesse tema. Pois bem, mas tudo bem, o Caiado é de menos. Eu vi eles falando em decretar guerra às facções criminosas. Aí eu vejo um deputado do PEPUNI, acho que é Douglas Fortes, Danilo Fortes, do Ceará, falando que grupos de organizações que fazem esse tipo de trabalho criminoso através da ocupação territorial, falei, ocupação territorial, podem ser enquadrados como grupos terroristas. Tá. E agora os apologistas do tráfico, ligados ao funk, que atuam diretamente com o Comando Vermelho, né? A gente teve outro dia o Oroa sendo detido, e agora nós tivemos o Pose do Rodo sendo preso. Eu falei pro bombeiro Rafa, você que é um especialista em segurança pública, conhece todo mundo, te parece coincidência? Eu quero perguntar pra vocês que estão aqui na live, parece coincidência que do nada o discurso que vem sendo emulado e executado por agentes de segurança, por governadores, candidatos e deputados, ele é muito parecido com um discurso que nós trouxemos aqui já há pelo menos 1 ano e meio? Porque eu volto a falar, esse discurso, ele começa a ser gestado no fascículo 1 do Livro Amarelo. Quem leu sabe que nós citamos as músicas do Pose do Rodo, tá? Digite 1, se você, né, assim, citou o Pose do Rodo, a gente explica como há uma naturalização do tráfico, tá? E assim, tá ali, ó, o Filho do Dono, capítulo Filho do Dono, fascículo 1 do Livro Amarelo. Tá tudo lá. Quem conhece o nosso trabalho sabe. Aí, beleza, né? A gente desde o ano passado tá trabalhando essa questão do Oruan, a questão do crime organizado. A Amanda vence a eleição, traz o discurso e o projeto de lei do PL anti-Oruan, que no começo ela foi detonada por todo mundo. Depois todo mundo começou a querer imitar. E agora a gente começa a ver os efeitos práticos disso. Quando a gente lançou o Partido Missão, o senhor Rafa Almeida Rizzo, de 2023, final do ano de 2023, no meu discurso eu falei, olha, nós vamos decretar guerra ao crime organizado e vamos destruir o PCC e o Comando Vermelho. Eu pergunto pra vocês, vocês já sonharam em morar num Brasil diferente do Brasil que vocês vivem? Vocês já pararam pra pensar que vocês poderiam viver num país em que o PCC
e o Comando Vermelho iam ser tratados igual um grupo terrorista que são, e enfrentados pelo exército brasileiro até serem aniquilados. Foi esses os termos que eu utilizei no final de 2023, Congresso do MBL, momento de lançamento do Partido Missão, tá? Hoje eu olho retrospectivo e falo, que engraçado, esse discurso nesses termos nunca foi utilizado no Brasil. Nunca. A gente sabe muito bem que a nossa livezinha, humildemente aqui, é assistida por boa parte dos gabinetes dos deputados federais em Brasília, e não pra espiar nem nada, simplesmente porque os assessores são fãs. É a melhor, tirando o MBL News, é a melhor live de política hoje do BR. Sejamos honestos. O News hoje é o melhor. Gente do STF assiste, muita gente graúda assiste essa live. Temos uma audiência, assim, bastante premiada, né? Que nos prestigia aqui. E fico feliz em ver que, vamos dizer, a nossa visão de mundo vai chegando aí nesses Zé Bundas da política brasileira. E eu repito, são Zé Bundas. Porque o que eles vão fazer agora é emular o discurso, mas não executar a prática. Eles não têm culhão para executar a prática, dado que a maior parte deles já está em posições de poder e já poderia fazer grande parte do que a gente fala enquanto discurso. Ora, um governador poderia já ter decretado a guerra ao crime organizado, sim. Ah, mas aí o governo federal e aí o STF ia brigar. Ué, Ayrton Senna, um dos maiores de todos, digo, um dos maiores brasileiros de todos, na Fórmula 1 tem discussão, eu vou botar ele como maior na Fórmula 1. Já dizia, qual é a frase do Ayrton Senna? If you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Se você não vai procurar o espaço para uma ultrapassagem, aquele espaço que você viu ali, você não é mais um piloto. Ou seja, se você não encontrar o lugar para dividir, o espaço para você disputar, você não é ninguém. Você não é um líder político se você não for para dividida, mesmo contra governo federal e STF, quando você tá certo. O governador tem um dever constitucional de proteger os cidadãos dos seus estados. Se um governador fica com medo, porque pode ter um probleminha na próxima eleição, e não cumpre seu dever constitucional, você não é um líder. Você é um burocrata. Você é, né, como dizem os equivocados, um funcionário. Um líder já tinha que estar fazendo isso. Então agora, né, o Helder Barbalho, que faz que o estado dele seja uma desgraça em termos de segurança pública, que é o Pará, aí ele vai falar mal, e é tão ridículo que ele vai falar grosso com o Rio de Janeiro. O Helder Barbalho faz um discurso que ele vai enfrentar o problema de segurança no Rio. Começa pelo Pará, o seu bosta. Na verdade, você tinha que começar pela tua casa, né? Quer combater facção, começa em casa, né? Alguém da família Barbalho preocupado com o crime. Né? Tá... Né? É igual assim, Kim Kataguiri anuncia que vai acabar com o vício em videogames dos outros, sabe? Tá, não cola essa porra. Não cola essa porra. Então eu vejo essa conversa, me dá nos nervos, porque assim, a gente vê como funciona a política brasileira. Eles vão copiar o discurso, vão fazer uma versão melecada dela, que não vai a lugar nenhum, uma gororoba, e pronto, jogo que segue. Tá? E o problema é que fica. Veja, Pose do Rodo foi detido, ele vai ficar preso, não vai ficar nada. Não vai ficar nada. Já soltam ele. Ah, mas foi um susto, uma resposta. Assim, que bom que é uma resposta, que bom que é um susto. Que bom que é um espasmo na sociedade de reação. O problema é que essa prisão do Pose do Rodo, ela sedimenta um pensamento. Ou seja, hoje vai ter intelectualzinho, né, praticando a peça macaquinhos, um com o outro ali, falando que, olha, né, essa lei me preocupa, né, porque veja só, é a liberdade artística. O Pose do Rodo era traficante do Comando Vermelho, sempre foi traficante do Comando Vermelho. Hoje ele é um apologista do Comando Vermelho, fazendo festas em eventos, fazendo shows em festas e eventos tocados pelo Comando Vermelho, em áreas do Comando Vermelho, divulgando o poderio do Comando Vermelho e fazendo que otários gastem o dinheiro nisso, ou fiquem lá evocando, né, a aura de poder do Comando Vermelho. Mesma coisa o bosta do Oruan, né, aquele retardado que mal sabe falar. Inclusive a gente vai reagir hoje ao vídeo dele respondendo ao problema do Pose do Rodo, que mostra, vamos dizer, todos os problemas mentais, né, justamente a falta de conexões neurais que gera algumas reações incríveis, né, que são quase artísticas. O Oruan às vezes produz arte sem nem perceber. Veja só, de acordo com o relatório da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né, a operação que
tem como base o cumprimento do mandato da do Espírito após a evidência que os shows realizados por artistas são financiados pela organização criminosa Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio de aumento de consumo de drogas nas comunidades. Veja, o estado do Rio de Janeiro, através da sua polícia, né, teve essa prisão. Ele está falando que, assim, que o nosso querido Pose do Rodo foi preso porque o show dele, tá? Os shows, no caso, são financiados pelo Comando Vermelho e que os shows são bons ambientes para que você venda droga. Amigo da polícia do Rio de Janeiro, assim, parabenizo vocês pela atuação, mas digo o seguinte, não é apenas isso é a ponta do iceberg. Muito mais do que você permitir, vamos dizer, um lucro ali com a venda de drogas, a função social do Pose do Rodo, a função social do Oruan é naturalizar o discurso nestas comunidades e fora delas. Existe uma função de naturalização da existência dessas facções. Isso não acontece apenas aqui, isso acontece em qualquer lugar. No México você tem isso. Gente, você vai ter músicos, né, rap, não sei o que, no México, mesmo esquema, cantando música, tem celulosa, o poderio dessas facções. Em todo lugar onde tem facção criminosa tem isso. E na verdade, se a gente regredir no tempo, tá? Quantos e quantos líderes tribais, clânicos, invasores, né, gente da Era do Bronze, né, com seu Bronze Age mindset, invadindo e matando por aí, não tinham seus bardos que contavam o poderio e a quantidade de mortes que esses heróis da antiguidade não faziam com comunidades que eles invadiam, tá? Você tem o arauto, né, o porta-voz, o bardo, que canta as glórias desses heróis, é premissa fundamental do exercício de poder. Não há cavaleiro sem esse arauto que divulgue as suas glórias, né? A propaganda, desde que o homem é homem, desde que o homem começa a se comunicar, a propaganda faz parte, ela é intrínseca à atividade do exercício de poder, ou atividade política. Exercício de poder legítimo ou ilegítimo, violento ou pacífico, a propaganda sempre fez parte. Portanto, Pose do Rodo e Oruan são instrumentos de propaganda, tá? Que geram um efeito de naturalização de estruturas de poder. E esta porra precisa ser destruída, esses caras precisam ser presos. Ai, mas é liberdade artística. Se vocês ficarem com essa conversa, por isso que tem que ter direito penal do inimigo, por isso que nós vamos estudar direito penal do inimigo aqui, vamos ter curso, vamos produzir material, porque é o seguinte, o Oruan não é brasileiro, ele é comando vermelhista. Ele não tem que ter as prerrogativas, os direitos e garantias que um brasileiro tem. Não, porque brasileiro ele não é.